Olá, meus irmãos. Eu sou a Patrícia, colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália, e hoje eu vou falar para vocês sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Essa minha fala, ela encerra um ciclo de palestras sobre a caridade que foi idealizado para a comemoração do aniversário de 22 anos da nossa casa. Então, coube a nós falar hoje sobre o item 10 desse capítulo, que tem o título do capítulo: Fora da caridade não há salvação. Muito bem. No capítulo 15, nós temos também um item chamado Mandamento Maior, que traz a fala de Jesus, né? Quando perguntam para ele, mestre, qual é o mandamento da lei, o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis aqui o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele finaliza dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É uma fala super importante, tão importante. Kardec levou para o Evangelho segundo o Espiritismo e fez esse comentário no item 5 do capítulo 15. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação, que acabaria se tornando o lema do Espiritismo, né? Um dos dogmas sobre a caridade. Então, no item 7, Kardec continua comentando ainda sobre a caridade, que Jesus, ao dizer amarás o teu próximo como a ti mesmo, e que isso resumia toda a sua doutrina, ele coloca sem equívoco a caridade acima da fé. E diz que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, ou seja, na caridade material, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Né? Ele nos define bem como Jesus diz, né? Que a caridade não se circunscreve ao auxílio material, mas a um conjunto de ações que devem ser adotadas por nós. E coloca isso acima da fé porque Jesus entendia a nossa dificuldade de sedimentar a fé em nossos corações. Né? A fé é uma conquista que nós vimos desenvolvendo ao longo das nossas encarnações, e cada um está no estágio, e não é por isso que nós vamos deixar de fazer, de poder ter a condição de fazer o bem, né, porque não cremos. Né? Então ele coloca que a caridade está acima da fé por essa razão, porque ela está ao alcance de todo mundo. Né? Se você não pode fazer muito, você pode fazer um pouco. Se você não pode fazer a caridade material, você pode fazer a caridade moral, como dizia a irmã Rosália no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que seria caridade? O que é a caridade? Nossos dicionários, né, dizem mais ou menos a mesma coisa. A gente trouxe um exemplo de um que é o Dicio Online, ele está à disposição na internet para gente. É uma palavra que vem do latim, né? Quer dizer amor a Deus e ao próximo, disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Ou aquilo que se oferece a alguém, também, né, é entendido como esmola, favor, benefício, ou fazer a caridade. E aí Kardec, lá no Livro dos Espíritos, já tinha perguntado aos espíritos, né, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos trazem resumidos, né, em 3 palavras importantíssimas, todo esse conjunto enorme de ações íntimas que devemos desenvolver. Que a caridade seria a benevolência para com todos,
a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vejo que como Jesus resumiu sua doutrina no amar ao próximo como a si mesmo, essa resposta ela reduz, né, também resume todo um conjunto de ações a ser feito por nós, né, e que demandam bastante esforço da nossa parte, não é mesmo? Aí então ele continua, né, explicando. Na verdade, aquela é a resposta dos espíritos. Kardec vem e explica, comenta, né, a resposta dos espíritos. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Tá aí, né, um guia para a gente poder conseguir, né, fazer a nossa transformação. E lá no capítulo 13 tem uma página que foi assinada por Vicente de Paulo, que se chama A Beneficência. Né? Para nós é São Vicente de Paulo, né, que trouxe, né, a caridade. Ele foi o primeiro, Vicente de Paulo, no exercício da caridade dentro da igreja, ele foi o primeiro a ir ao próximo. Ele pregava que não se deveria esperar que o necessitado viesse pedir auxílio, mas ele ia em busca do infortúnio para poder atender. E nesta página, no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente diz: a caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. Olha só, ele nos dá ainda o caminho, né? Como Jesus esmiuça ainda a palavra de Jesus, nos mostrando o caminho, né, para as nossas ações. Mas aí vem uma pergunta: o que seria salvação? O que é salvação? A gente começa de novo, né, consultando os nossos dicionários, e o mesmo dício diz para nós que é o ato ou efeito. Também tem, a palavra também tem origem no latim, né? E ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, essa já é bem específica, né? E a outra, que é mais abrangente: felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte. Né? Interessante, muito interessante. Emmanuel, numa página chamada Salvar-se, do livro Palavras de Vida Eterna, ele traz o seguinte, né? A gente já viu o que é salvar, né? Salvação. Ele diz assim, que salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas ou com bagagens do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Ele nos tira daquela visão de que a gente deve ser salvo por alguém, traz para nós a responsabilidade de salvarmos-nos e nos explica que essa salvação ela é conquistada com trabalho incessante, né? Mas não é um trabalho só para nós, é para que o mal se extinga no mundo. Isso quer dizer que é uma coisa conjunta que nós vamos construindo entre nós. Né? E ele termina a página dizendo que salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar, enobrecer, e salvar-se é educar-se, né? Alguém para educar os outros, ou seja, educarmos-nos para que possamos fazer isso em prol de alguém. Porque se a gente for ver, gente, olha só, alguém trouxe para nós o caminho um dia quando estávamos perdidos. E certamente nesse processo maravilhoso que Deus criou, de que fora da caridade não há salvação, ou seja, não alcançaremos sozinhos a iluminação interior, nós temos que iluminar também para nos iluminarmos. Então nós estamos todos nesse processo, né, de crescer para auxiliar.
Perguntaram para Emmanuel, né, na pergunta 255 do livro Consolador, sobre a esmola. E no meio da resposta ele traz essas palavras para nós. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando colimam, quando resultam na espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra a sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Vejam só, né? A caridade que ilumina, ela faz realmente toda uma transformação, né? Por meio do esclarecimento, porque a caridade material, ela funciona para apacentar uma dor, uma situação que é difícil para aquele que está passando. Então, a gente vem e auxilia, e sanar daquela dificuldade, né? A pessoa, o espírito, ele tem como elevar o seu pensamento a Deus, né? Pensar mais, refletir sobre o seu papel de criatura no mundo, e aí tomar as melhores resoluções. Então, o ser iluminado, né, ele vai trilhar o seu próprio caminho com muita segurança, certeza, né, de alcançar um mundo melhor dentro de si mesmo, né, trazido pelo Evangelho de Jesus. Então, André Luiz, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles vão fazer uma excursão num lar de crianças, que é o lar de Adelaide, que cuida de crianças órfãs, né? E André, observando aquela movimentação espiritual que tinha ali dentro, né, muitos afazeres, uma estrutura espiritual muito grande junto da estrutura física, ele fala, nossa, mas toda essa movimentação só por causa de algumas das crianças, né, de algumas crianças que precisam de acolhimento. Aí a pessoa que guiava, ele explicou para eles assim, que no intuito de incentivar a obra legítima de iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados da sorte. Né? A pessoa explicava para André a importância do trabalho, né, material da caridade material, né? E que aí ele continua dizendo assim, que lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos, que era o caso daquela casa, né, que eles estavam, e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Quer dizer, eles trabalhavam, eles foram iluminados pelo Cristo, se permitiram isso e, por sua vez, davam serviço a si, né, no exercício da caridade. Mas no fazer isso, eles também iluminavam a vida daqueles, transformavam a vida daqueles que recebiam assistência. Né? As pessoas saíam dali renovadas, com a fé renovada. Então, e esses saíam e continuavam falando em seus núcleos, aos núcleos a que pertenciam, saíam falando também da boa nova, da esperança que o Evangelho do Cristo tinha levado às suas vidas. Isso tudo por meio, né, de um prato de sopa, quando eles precisaram, de uma medicação, de um acolhimento. Então, é o exemplo, né, que eles nos traziam, assim, da força da beneficência que é levada junto com o carinho, o acolhimento do Evangelho. E aí, aquele guia que mostrava a casa para André e o grupo que eles estavam, né, continua dizendo assim, como não ignoram, estamos fazendo do Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Ou seja, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né?
E aí ele continuou: o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. E isso inclui cada um de nós, todos os espíritos humanos. A caridade funciona para nós como aquele lembrete de que a providência divina existe e que é necessário, essencial, a gente se lembrar dela. Se lembrar porque ela está atuando todos os dias na nossa vida, seja no muito, seja no pouco, seja no material e principalmente no espiritual. Né? Aí, mas ele continuou falando: urge, no entanto, compreender que para a obtenção dessa intenção, desse desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa. Né? É preciso realizar. Então, a caridade, na sua multifária forma de expressão, ela pode ir do pequenininho ao maior. Ela pode alcançar os nossos irmãos. E aí então Emmanuel, ele, em outra página lá no Pão Nosso, ele traz essa que chama Com Ardente Amor. Ele repete ali da primeira epístola de Pedro, 4:8, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. E ele vai falando: não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Quer dizer, lá ele estava falando, a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. E aqui ele está dizendo que não basta a gente fazer só e falar, né? Que aí é problema excessivamente debatido, de solução mais demorada esse negócio de falar, né? Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Quer dizer, isso a gente começa a fazer. Mas é imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. O que o Cristo disse? Amai o próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como irmãos. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Nossas palavras na iluminação do próximo e de nós mesmos não pode ser vazia. É preciso que a gente haja sentindo, exercitando, colocando a energia do amor do nosso coração naquilo que é realizado. E aí ele vai te dar uma fórmula. Como fazer isso? Ele diz: sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados, na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados, e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Ou seja, cada um que cruza o nosso caminho e representa alguma coisa, às vezes vem trazer a iluminação para nós, mas às vezes requer de nós a iluminação que nós já conseguimos alcançar, para que ofereçamos a eles e eles, por sua vez, se vejam tocados e tendentes a fazer a mesma coisa. Aí ele diz que raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode construir um patrimônio valioso, né? Mas se falta o coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Hoje em dia, considera-se muito, o que se chama de inteligência emocional. É você usar o sentimento para melhor administrar o raciocínio e ter melhores resultados. Isso vale de todo jeito. E ele continua nos incitando, não nos detenhamos, então, na piedade teórica. Não fiquemos só na teoria, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro, ou seja, algo que venha do nosso coração. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vai analisar situações, que a gente não vai procurar a melhor forma de realizar, que a gente não vai ver, raciocinar, usar o raciocínio para ver a melhor forma de ajudar,
Porque há ajudas muitas vezes que desajudam. Às vezes, numa roubo de boa vontade, nós conseguimos causar algum prejuízo se a gente age só com o coração. A gente está dizendo aqui para a gente usar, sim, a inteligência emocional, no sentido de que nós vamos colocar nas nossas ações pensadas, raciocinadas, toda essa carga de amor, sem deixar a questão da responsabilidade de agir com acerto, da responsabilidade de alcançar o melhor objetivo, o objetivo de iluminação, que nem sempre é abrir, né, condescender com todos os pedidos, com tudo aquilo que o próximo quer. Né? Uma mãe vai analisar bem os pedidos de um filho. Muitas vezes, né, ele quer todos os doces, ele quer todos os brinquedos, ele quer coisas que vão fazer mal para ele, e a gente tem de raciocinar para ver a melhor forma de atender e de educar. O exercício da caridade funciona da mesma forma, e Deus faz dessa forma conosco. E nós, como agentes, para sermos bons agentes, nós precisamos sim nos encher de amor e de sabedoria para poder aplicar aquilo que a gente recebeu e, por nossa vez, educar também. Então, ele diz, né? Repetindo, não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. E ele finaliza assim: a caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Que nós possamos, diante assim, né, por meio de um esforço muito grande, um esforço nosso, exercido pela nossa vontade, possamos nos aperfeiçoar, a fim de que sejamos bons instrumentos, né, diante de tudo que já recebemos da providência divina, na caridade do coração de Deus para conosco, que nós possamos ser bons instrumentos nas mãos da espiritualidade amiga, que em nome de Deus vão nos utilizar para também irradiar a divina luz. E assim, meus irmãos, nós terminamos a fala de hoje. Que nosso Senhor Jesus possa ficar em nossos corações.